Uma pergunta pode surgir: por que devemos orar? Na vida do cristão há duas grandes influências, e elas são, uma delas é a palavra de Deus e a outra é a oração. Moody, um grande pregador do século passado, conhecido por muitos cristãos, disse: se lermos a palavra de Deus, mas não orarmos, podemos nos tornar orgulhosos com o conhecimento que adquirimos, sem ter o amor que edifica. Se orarmos sem ler a palavra de Deus, não conheceremos a mente e a vontade de Deus, e nos tornaremos místicos e fanáticos, e sujeitos a sermos levados por qualquer vento de doutrina. Assim, para termos uma vida espiritual equilibrada, precisamos ter tempo para a palavra de Deus e para a oração. E, de fato, a palavra frequentemente nos exorta a orar. Paulo afirma que a oração precisa ser feita em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Assim, a oração não é uma experiência estérea, ilusória, na qual algumas ideias inconsistentes flutuam até o céu. A oração é a comunhão inteligente com Deus, na qual fazemos deprecações, orações, intercessões e ações de graças, como temos registrado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Isso exige concentração e a necessidade de manter o nosso foco espiritual e excluir toda distração, e provavelmente é por isso que geralmente fechamos os nossos olhos quando oramos. O Senhor Jesus nos deu o exemplo de oração. Aquele que é o nosso grande exemplo em todos os aspectos da vida foi caracterizado pela oração durante toda a sua vida. Se ele precisava orar, quanto mais nós precisamos deste exercício santo. Eu selecionei alguns dos muitos exemplos que encontramos nos evangelhos a respeito do Senhor Jesus em ocasião de sua oração ou de suas orações. Por exemplo, nós temos no batismo. É dito que, e aconteceu que, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu abriu, Lucas capítulo 3, versículo 21. Na sua transfiguração, é dito que, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, Lucas capítulo 9, versículo 29. Temos também ele orando no Getsêmani. Note o que é dito. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Assim o Senhor Jesus nos deixou o exemplo. Às vezes precisamos ficar sozinho para orar. Note o que é dito em Mateus: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. Mateus capítulo 14, versículo 26. Ele mostrou também a validade de oração por um indivíduo. Note o que ele disse: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas capítulo 22, versículo 32.